Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse Jesus: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltou, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora, repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado aquele que me trai. Eu gostaria de iniciar essa ministração fazendo a seguinte pergunta para você: quem aqui gostaria de não passar por nenhum tipo de dor, sofrimento, tristeza, angústia, aflição, problemas e necessidades? Quem aqui não gostaria nunca de passar? Né, Deise? Mas isso é algo que não acontece em realidade nas nossas vidas. No nosso mundo secular, os psicólogos, médicos, psiquiatras, os filósofos dizem que o sofrimento faz parte da vida do ser humano para aprendizado, crescimento e amadurecimento. Mas eles estão falando alguma coisa que 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Jesus já havia dito. João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus cita estas palavras, ele está ceando com os discípulos e se preparando para ir orar no monte, ser traído por Judas e ser encaminhado para a cruz. Então, irmãos, existirão na nossa vida fases, situações, períodos, tempos em que vamos passar por aflições. Vamos passar por dificuldades. Porque assim está escrito. O próprio Filho do Deus vivo veio mostrar que na nossa humanidade nós passaremos por vales. Vales difíceis, vales de seca, vales de morte. E aqui nós vemos que
A resposta do Pai para Jesus foi qual? Ele orou 3 vezes. Nunca se esqueçam que Jesus, ele era e é o Filho de Deus. Santo, sempre santo e sem pecado. Mas ele estava dentro de um corpo humano como o meu e o seu. E ele tinha dores, ele tinha sofrimentos. Jesus passou por tentações. E ele diz o seguinte: para que nós estejamos firmes nos nossos propósitos. A palavra de Deus diz que Jesus orou 3 vezes aqui, embora ele já vinha sendo preparado em oração, em buscas para este momento. E qual foi a resposta de Deus ao que Jesus falou? Jesus, na sua humanidade, disse: Deus, meu Pai, se é possível, passa de mim essa cruz. Passa de mim todo esse sofrimento, essa humilhação que agora eu vou ter que enfrentar daqui a pouco na madrugada, quando Judas trouxer aqui os soldados que vão me prender. Ele sabia de tudo. Tudo estava nas mãos de Jesus naquela hora. Ele sabia que todas as chicoteadas que ele levou ia doer no corpo dele. Porque costumam dizer, ele era o Filho de Deus, então ele não teve dor das 40 chibatadas que ele levou para mais. Ele não teve dor a hora que enfincaram na cabeça dele uma coroa cheia de espinhos e o sangue escorreu. Ele não teve dor. Ele não teve dor a hora que enfiaram aqueles pregos enormes nas mãos e nos pés dele. Ele não teve cansaço, ele não teve mal-estar em caminhar todo aquele pedaço e subir no monte com a cruz nas costas. E todo mundo cuspindo, zombando, chutando. Jesus sabia que tudo isso ia doer muito. Isaías 53 diz: e ele enfermou por causa dos nossos pecados. Amados, muitas vezes vamos orar para não passar determinado vale de morte. Vamos estar, figuradamente falando, em um monte Getsemane. E vamos estar ali pedindo: Deus, tira esse sofrimento do meio do meu caminho. Deus, me livra. Deus, eu não aguento mais. Como Jesus falou. Mas Jesus, um homem espiritual, perfeito, em uma carne como a nossa, disse: mas se não der, se a tua resposta for não, faça-se a tua vontade, eu vou até o fim contigo. Porque eu sei que lá na frente, a minha vitória, a vitória do Senhor, Pai, já está garantida. Amados, e o que fazer? Quando você está em um Getsemane, você está angustiado como Jesus. Você está entristecido. Aqui diz que a alma de Jesus chegou a uma angústia de morte, uma tristeza de morte, um lamento profundo. E a palavra fala que a resposta que Deus deu para ele foi: não, você precisa passar por esse Getsemane. Você precisa passar pela cruz. Porque atrás da cruz está a glória. Atrás da cruz está a exaltação.
Atrás da cruz está a tua vitória, a minha vitória e a vitória da humanidade. E nessa noite eu te digo, talvez você esteja pedindo muitas coisas a Deus. E você esteja pedindo para que esse sofrimento se afaste. E Deus tem falado, não, meu filho, continua, vai em frente, vai em frente. E você está brigando com Deus. Perdendo tempo em brigar com Deus. E não está vendo que ali na frente está a tua glória, a tua vitória, a tua restauração, a tua cura, a tua salvação, a salvação da tua família, a resposta, a bênção de Deus. O que fazer quando estamos nesse vale ou quando estamos ali nesse Getsemane espiritual e estamos pedindo, e Deus está falando não, vai em frente? O que devemos fazer? Jesus dá aqui para nós a instrução certinha. Duas coisas importantes Ele nos ensina nesta noite na sua palavra. Primeiro, entender claramente que esse sofrimento, esse vale, esse Getsemane espiritual da tua vida tem um propósito. Não é à toa. Tem um motivo para você estar assim. E Deus está permitindo para que você cresça, amadureça e você passe por cima, venha sacudir a poeira, dá a volta por cima e ir embora. E para que futuramente os outros olhem para você e digam, realmente você é um milagre de Deus. Sabe que você é um milagre de Deus? Amados, precisamos entender. Porque muitas vezes, ao invés de entendermos, ficamos lá no monte Getsemane, brigando com Deus. Faz, Deus. O Senhor tem a obrigação de fazer. Está escrito. Realmente está escrito que Deus livra do sofrimento, mas também está escrito que passaremos por aflições. E ainda às vezes temos a coragem, né? Lá no nosso monte, como Jesus, de olhar para Deus e falar assim, ó, ou o Senhor faz, ou eu desço desse monte aqui e volto atrás e ó, acabou, hein? Encheu a paciência já dessa história de igreja, de Bíblia, de oração, de jejum, de fé, de tudo. Chegou. Como se Deus não fosse Deus. Você precisa entender e aceitar o fato de que em nossa vida humana vamos passar por situações difíceis, como Jesus passou e disse, vocês vão passar, mas tenham bom ânimo, não desanimem, não enfraqueçam, não desistam, eu venci e vocês vão vencer também. Dentro desse tópico de compreensão, uma outra coisa Deus destacou neste texto. Temos que entender que existem vales, Getsêmanes, que nós vamos passar sozinhos. Só você e Deus, só eu e Deus. Jesus levou 3 discípulos junto com ele. E ele disse, ficai aqui que eu vou ali à frente orar, mas vocês estejam em oração comigo. Eu disse, fiquem comigo. Espiritualmente e fisicamente, permaneçam comigo. Por fim, Jesus acabou o quê? Sozinho. Porque eles estavam cansados. Eles dormiram. E muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, quando nós vemos que Deus diz não, como ele disse não aqui, porque havia um propósito de glória, como há um propósito de glória para a tua vida. Quando Deus diz não, e nós queremos sair fora,
Nós culpamos a igreja, nós culpamos a liderança, nós culpamos o irmão que falou torto, nós culpamos o diácono que não teve tempo de atender naquela hora, nós culpamos o pastor, Raimundo e todo mundo. Não é verdade? Ai, não veio me visitar. Nunca mais piso naquela igreja cheia de hipócritas indiferentes. Se eu dependesse de visita para estar à frente de uma igreja, há muito tempo. Amados, haverá circunstâncias em que os amigos não vão curar a nossa alma e não vão nos tirar do sofrimento. Eles podem estar lá presentes até, como estamos presentes aqui. Mas somente um vai poder tocar o teu coração e fazer algo diferente dentro de você, te pegar pela tua mão e falar para você, daqui para frente é só eu e você. Você tem que depender só de mim. Você tem que confiar em mim. Ai, eu liguei para o pastor estava tomando banho, que absurdo. Não me atendeu. O pastor não pode nem ficar lá no banheiro, né? Soltando uns gases que ovelha sai da igreja. Verdade, é verdade. Já ouvimos e passamos por cada situação, irmãos. Não vamos culpar os outros, porque estamos no Getsemane. É o nosso Getsemane, como era o Getsemane de Jesus. É o nosso pedacinho, é o nosso tempo. Haverá um momento em que é você e Deus, e compreenda isso. Duas coisas você precisa compreender: que haverá de passar por situações difíceis e Deus dirá não quando você disser para Ele, me livra, porque há um propósito de glória nesse sofrimento. E segundo, permaneça na presença de Deus e não fique olhando para o fulano ou o ciclano. As pessoas também estão cansadas. Elas também passam por dificuldades. Elas também têm problemas familiares, financeiros, de saúde. E haverá um momento em que elas não vão poder estender a mão. Esses discípulos estavam já há mais de 24 horas ligados, sob um estresse terrível de perseguição. Eles acabaram de sair de uma ceia de Páscoa, que deveria ser super alegre, onde Jesus diz, estou indo para a morte. Jesus fez um discurso enorme, ensinou várias coisas e disse, agora eu vou morrer. Como estavam psicologicamente e fisicamente esses três homens? No entanto, diz que na segunda vez, os olhos lhe eram pesados. Irmãos, quando estamos em sofrimento, não conseguimos ver o sofrimento dos outros. E nós queremos sair sim da igreja. E nós temos que arranjar alguém para crucificar e justificar a nossa saída da igreja e da presença de Deus. Não faça isso. Jesus amou estes homens mesmo dormindo. E diz a palavra que Jesus os amou até a morte. Precisamos permanecer em oração o tempo que for necessário.
Jesus, ele era um homem de oração e ele continua sendo um homem, o Filho de Deus ressurreto de oração. Porque Hebreus diz que ele continua sentado à destra de Deus, fazendo o quê? Orando por mim e por você. Para que a gente fique firme até aquele dia. Então, permanecer em oração o tempo todo. Quando Jesus viu que os homens que ele trouxe para estar com ele estavam dormindo, ele teve um chiliquinho, ficou nervosinho, perdeu o controle, mandou eles embora e falou: vamos parar com isso, vamos todo mundo embora. Vocês não merecem que eu vou na cruz por vocês, não. Vamos, seus dorminhoco preguiçoso. Ele foi para onde? Voltou e orou. E quando ele voltou, os discípulos estavam lá, ele voltou e orou de novo 3 vezes. Sem contar que ele já estava orando constantemente por isso. Enquanto você não recebe a bênção, enquanto aquela tempestade da tua vida não acaba, não desista de orar. Permaneça em oração. E por último, vigiar. Por que vigiar? Porque não existe lugar mais adequado, mais convidativo e mais propício para o diabo entrar do que um momento em que estamos fragilizados por um sofrimento que estamos passando. Não existe. Quando ele vê um crente que está com dificuldades, quando ele vê um crente que está lá jururu e abatido, ele está no Getsemane, ele vai vir para tentar trazer tentações sobre aquela vida, com o objetivo de tirar ela do caminho de Deus, de tirá-la da presença de Deus. É o único objetivo dele. Às vezes você acha que o diabo está interessado em tirar a sua saúde, o seu dinheiro, trazendo problemas financeiros? Não. Trazendo briga no teu lar e destruir o casamento? Não. Ele está interessado de tirar fora do jogo. Porque é menos um orando, é menos um confiando, é menos um adorando, é menos um glorificando e mais um candidato para morar no inferno na eternidade com ele. Esse é o objetivo dele. E Jesus diz: vocês precisam vigiar, porque o Espírito está pronto. Jesus havia ministrado durante 3 anos para estes homens, fortalecido o espírito e a alma deles, e agora era o momento em que eles tinham que ser fortes, e não fugir e não desistir, e acreditar no que Jesus falava. E não é diferente de nós, irmãos, porque quando nós somos apertados em uma dificuldade, sentimos que não vamos alcançar o que queremos, a vontade se torna fraca. Tua casa está de pernas para o ar? O teu lugar é na igreja. O teu lugar é orando. O teu lugar é com a igreja, a casa do Senhor. É aqui. Mas aí a gente já não quer ir mais na igreja. Não tem vontade, né? Fica jururu de tudo lá, parecendo um passarinho de asa quebrada. Vocês já viram o passarinho de asa quebrada? Fica lá. Temos que vigiar contra os maus pensamentos. E quando estamos num Getsemane, o que mais entra na nossa cabeça é mau pensamento. Até o ponto de chegar e falar: eu vou abandonar mesmo tudo e vou fazer tudo o que eu não fiz até hoje, porque não valeu a pena. Isso é maligno.
Isso vem de uma fragilidade humana e o diabo soprando na tua cabeça, sai fora, não vale. Ele não disse que ia te ajudar? Ele não disse que ia te prosperar? Ele não disse que ia te curar? Ele não disse que ia salvar a tua família? Ele não disse que os teus filhos seriam abençoados? Ele não disse. Cadê? Precisamos vigiar contra os maus pensamentos. Irmãos, quando a coisa está difícil, você pensou em largar de Deus, da oração, da palavra, da igreja, e pensou em culpar alguém por isso, é a tentação do diabo falando aqui na tua orelhinha. Devemos vigiar contra os nossos sentimentos de fraqueza, de desistência, falta de vontade. Precisamos vigiar contra as falsas aparências das circunstâncias. Quando Jesus estava lá na cruz e passou por tudo que eu já falei no começo, muitos olharam para Jesus e disse: "Ah lá o rei de Israel." Coitadinho, né? Deviam ter internado ele num sanatório, porque assim não acabava desse jeito. Onde já se viu falar que é o rei de Israel, em pleno governo romano, onde Herodes, o pior rei que existia, o pior imperador considerado da história, estava reinando. O homem é louco. Olha lá, o que deu a loucura dele? Morreu. Muitas vezes, essa situação, esse vale, esse Getsemane nosso, aparenta para nós mesmos que estamos derrotados, acabados, não tem mais jeito. A porta não abre, a cura não chega, o lar não é abençoado, a prosperidade não acontece, tantas coisas. Mas é só aparência, irmão. É nessa hora que você tem que vigiar para permanecer firme, parar de brigar com Deus no monte e seguir em frente. Não, Deus, eu vou até o fim, vou continuar orando, vou continuar indo na igreja, vou receber a oração dos irmãos, não vou culpar ninguém por me sentir sozinho, por me sentir abandonado, por me sentir rejeitado. Sofrimento, vale, Getsemane, traz estas emoções, por me sentir incapaz, por me sentir um burro pelas maus escolhas que fiz. E olhar para Deus. E ir em frente, meu irmão. Eu vou até o fim, porque é no fim que eu vou ver a vitória do Senhor. Eu tenho que passar por esse Getsemane. Eu tenho que passar pela humilhação, pela dor, pelo sofrimento. Eu vou em frente. Mas eu sei que ali na frente está uma glória preparada para mim. Não olhe as circunstâncias. Talvez você esteja orando por uma pessoa que não aparenta estar acontecendo nada na vida dela. Mas eu quero dizer, creia, porque pela fé está acontecendo. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus alvos. Não desista das tuas metas. Não desista de orar por tudo isso, porque Deus, em todo sofrimento, tem um propósito. E esse propósito é de bênção, não é de maldição. Nessa noite, eu vim aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, dizer para você, não desista. Faça da tua vida, cada dia, algo novo na presença de Deus. Pastora, meu Getsemane já está durando 15 anos. 20 anos. Irmão, não desista. Vamos fazer como Davi. Vamos aumentar as orações. Vamos aumentar o jejum. Vamos aumentar a entrega e a busca. E falar como Davi: Senhor, apressa-te em socorrer-me, Senhor. Vamos pedir para o Senhor: Senhor, faz 15 anos, apressa-te, Senhor, tenha mais pressa em me dar essa bênção. Não é pecado
está na Bíblia. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar. E eu te digo nesta noite, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu o mundo, para que você vença também. Toma nesta noite a posse da tua bênção, e entenda que há um propósito de glória sobre a tua vida. Não desista, não desista, em nome do Senhor Jesus Cristo.